quero queimar por ti. Eu 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 quero queimar por ti. Quero queimar por ti. Eu quero queimar por ti. Quero queimar por ti. Toca-nos com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-nos com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-nos com brasas do altar. Oh, Brasas no altar. Quero queimar. Queimar por si. Nós precisamos ter tocado, Senhor. Aleluia. Nós não podemos queimar de lábios, mas sim de coração, Senhor. Nós precisamos parar de cantar canções que nós não fazemos, Senhor. Nós precisamos queimar de coração, Senhor. Nosso coração precisa estar em chamas, Senhor. Toca no nosso coração, Senhor. Transforma nosso coração em chamas. Sim, Senhor. Corações incendiados, Senhor. Eu sou teu. Sim, Jesus. Profetizamos, Senhor. Profetizamos, Senhor. Eu sou teu. Aleluia. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Totalmente teu. Eu sou 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 teu. Diga Eu pra sou teu. Eu sou teu. Sim, Senhor. Eu sou teu.
Senhor. Aleluia. Nós aplaudimos o Teu Espírito, Senhor. Só Ele pode nos impulsionar de verdade a nós queimarmos na segunda-feira de manhã, Senhor. Na segunda de manhã, Senhor, que nós precisamos queimar. É ali que começa o culto. É onde nós somos provados pelo fogo. Aleluia. Terça, na quarta, na quinta-feira, a gente começa a ficar mais difícil. O culto não pode parar, irmãos. O problema é que nós interrompemos o culto no domingo à noite. Só isso. Por isso que nós não queimamos. O coração em chamas, irmão. Quando o Espírito Santo começa a tocar com uma harpa, tirar canções que não foram cantadas ainda, tirar sentimentos que não foram liberados ainda. Essa noite o Espírito Santo quer nos espremer, aleluia. Tira a essência hoje aqui, Pai. Tira a essência, Senhor. Nos estreita nessa noite, Jesus. Faz-nos passar pelo rolo, Senhor. Aleluia. Vai tomando teu lugar devagarzinho. Sabe, a melhor parte do culto é quando nós entregamos para Jesus. A palavra é feita para nós, mas a adoração é feita para Ele. Então, quando nós adoramos a Ele, nós estamos fazendo a melhor parte, porque nós estamos entregando para Ele. E a palavra Ele fez para nós. E o louvor foi feito para Ele. Aleluia. Venham, profetas do Senhor, valentes, guerreiros. Quem é o maior do exército aqui? Quem é o maior? Quem gostaria de orar hoje pelo culto lá de cima? Quem é corajoso para orar? Tem 3, 4, 5. E agora? Tu não? Que tal se fosse você? E agora? O que nós fizemos aqui? Tá bom, você vai orar então, tá bem? Bom. Senhor, hoje é um culto abençoado que nós não podemos orar para o passado e para o futuro, por causa que o futuro é a nova Jerusalém que nos espera. Oi. Siga as pros. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós declaramos, Senhor, que eles serão melhores que nós, Deus. Eles serão, Deus, como aqueles que são retirados da terra para ser libertadores, Pai. Pai, nós declaramos sobre essa geração, Senhor, uma geração de profetas, evangelistas,
Ministro do Senhor. Nós declaramos sobre os dizimistas, ofertantes dessa casa, Senhor, a eles há uma promessa, Pai. E aquele que ainda não recebeu a provisão, Senhor, abre as portas, Pai. Abre as portas da provisão. Jeová Jireh, visita o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma promessa de Deus sobre nós. Somos carregados de promessa. Em Marcos capítulo 10, você não precisa abrir. Versículo 3 diz assim: então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino dele. E tomando-os nos braços, os abençoou, impondo-lhe as mãos sobre elas. Essa noite nós queremos cumprir uma cartilha que o Senhor Jesus passou por Ele mesmo. Nós queremos apresentar aqui hoje o João Vitor Moreira. Queria que você subisse já com seu filho, os padrinhos. Amém. E nós temos também o Evandro do Amaral Júnior, que nós queremos apresentar ao Senhor juntamente com seus pais e seus padrinhos. Filhos são herança do Senhor. Pode subir aqui, queridos. E o Senhor confiou aos pais a essa herança. Confiou esse presente. Pastor Auri também, pode subir aqui, querido. Sua esposa, amém. Filhos são herança. Portanto, os pais, perante Deus e perante a igreja do Senhor, têm uma responsabilidade. Gilmar, Deise. Nós temos aqui duas famílias que o Senhor separou nessa noite para gerar um ato profético. Isso aqui não é uma apresentação, é um ato profético, onde os padrinhos, nós éramos ensinados quando pequenos, os padrinhos eram aqueles que davam presente. Sabe qual é o presente que vocês têm que dar sobre ele? Coração, cuidado, zelo. Os padrinhos dessa geração são padrinhos que são gerados para serem intercessores deles, com a responsabilidade, além dos pais, de guardar em oração a vida do João e a vida do Evandro. E isso é um presente de Deus. Nós poder ter pessoas ao nosso redor que já não oferecem mais apenas brinquedo, mas oferecem cuidado. Cuidado. Sabe, zelar para que eles não se percam. Essa é a responsabilidade dos pais, em primeiro lugar, porque o Gilmar é como um sacerdote. Você é como um sacerdote de Deus, gerado para que eles possam chegar ao final e encontrar-se com Deus vivo no seu devido tempo. Você é chamado, já está querendo pegar o microfone. Coisa linda. E os pais demoraram um pouquinho para apresentar ele, mas Deus já sabia do tempo. Sabia que seria hoje, né? Coisa linda. Nós não vamos erguer você, tá? Você será erguido pelo Senhor. Aleluia. Quero ungir essa criança. Aí. Em nome de Jesus. Nós apresentamos
o Evandro, Deus, nessa hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que o Evandro, Senhor, será um homem segundo os teus projetos, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, abençoamos, Deus, a vida do Evandro, Senhor. E declaramos que a geração dele, Senhor, será uma geração de vencedores, Deus. Nós já abençoamos a esposa dele já, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós já abençoamos a geração, os filhos dele já, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite aqui, Senhor. Nos separamos para Ti, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Coisa linda. Amém. Meu Deus. Agora nós vamos erguer. Aleluia. Pastor Dori, bora. Pai, na inocência da criança, Senhor, que nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua presença esteja, Senhor. Todos os cuidados sobre essa vida, Senhor. Sobre o pai e a mãe, Senhor. Sobre todos aqueles que têm a responsabilidade de conduzi-lo até o Teu reino, Pai. É por isso que nessa noite, Senhor, fica marcado, Senhor, a sua vida, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, todos os dias a conduzi-lo, Senhor. Livre de todo mal, Senhor. Mas traga, Senhor. Traga sobre ele o Teu Espírito, Senhor. Coloca sobre ele, Senhor, a vontade do Teu coração, Senhor. Que ele possa desde já ir se preparando para Te servir, Senhor. Para ser segundo a Tua vontade, Senhor. Guarda ele, Senhor. Guarda a sua família, Senhor. Guarda todos que estiverem ao derredor, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós sabemos que diante de Deus essa data ela é escrita, ela é marcada. Eu exorto vocês, pais, guardem os seus filhos, ensinem a palavra do Senhor. Ensine ele. Ensine. Vem, criança linda. Nós louvamos ao Senhor pela decisão dos pais. Nós louvamos o Senhor pela decisão dos pais de fazer que Cristo se torne a essência da vida deles. Aleluia. Deus abençoe. Nós queremos entregar a vocês na marca, pastor ali, por favor. Pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Parabéns aí a vocês. Parabéns a vocês por poder guardar. Parabéns, cara. Nota 10 para ti. Parabéns para você. Alguém tirou uma foto deles todos aqui? Tirou, né? Vocês vão receber depois no WhatsApp de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós louvamos o Senhor por tudo isso. Amém, irmãos? Desce devagarzinho. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Nós vê pais tomando a decisão de encaminhar seus filhos. Coisa linda. Nós sabemos que
Certamente o João Batista, a Fernanda, né? São convidados do Senhor hoje, né? Nessa noite, né? E tem a Taíla, né? É isso mesmo? Taíla. Aleluia, a Emily, né? Glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez nessa noite aqui? Que veio hoje pela primeira vez aqui? Não? Como é que nós recebemos eles, queridos? Sejam bem-vindos. Amém. O Espírito Santo guarde seus corações. Abra sua Bíblia. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. É isso mesmo. É incrível mesmo. A palavra do Senhor é incrível. Essa noite nós vamos ser mergulhados no óleo, irmãos. Primeiro João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: e nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida então pelos irmãos. Quem pois tiver bens do mundo, vendo o irmão necessitando fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras da verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade diante dele. Tranquilizemo-nos no nosso coração, porque se o coração nos condena, maior é Deus que está no nosso coração, que conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que pedimos, então, dele recebemos, porque ele guarda os seus mandamentos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável então à sua vista. Ora, Cristo, o Jesus Cristo, este é o mandamento. Em nome do Filho de Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Quem guarda estes seus mandamentos, em Deus permanece e Ele permanece nele. E nisso conhecemos e Ele permanece em nós, e nele no Espírito que tem nos dado. Senhor, eis aqui a tua palavra. Sabemos que nós fomos gerados numa geração adâmica que nós julgamos como um livro pela capa. Nessa noite nós queremos ser encharcados na tua palavra, Senhor, e que nós possamos ser conduzidos a este lugar, Deus, onde o Senhor nos lê. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelos irmãos que recebem a tua palavra. Assim nós recebemos. Aleluia. Quantas vezes nós olhamos para alguém e dentro de nós determinamos no primeiro olhar quem elas são? Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, como ela se veste, como ela se porta, como ela fala, e nós determinamos quem ela é. Durante essa semana eu estava lá na minha casa e o Espírito Santo me trouxe essa frase aí no meu coração: não julgue
o livro pela capa. E eu anotei essa frase. Eu, Senhor, me dá uma palavra. Eu não estou entendendo. Como é isso? E é como se fosse uma visão. Eu passando por um aeroporto e parando à frente de uma vitrine e olhando para dentro e enxergasse ali uma literatura qualquer. E a partir dali o Espírito Santo começou então a construir como nós, cristãos, filhos do Deus Altíssimo, determinamos pela aparência da capa quem de verdade nos cerca, que nos anda conosco. Se nós olhássemos por uma revista velha, talvez com 20, 30 anos, e nós olhássemos que ali de repente tivesse uma resposta para toda a nossa vida, e nós simplesmente deixamos de lado. Não, já é obsoleta, já passou. Sabe, e nós precisamos nessa noite assim tentar mergulhar na palavra daquilo que o Espírito Santo quer nos levar, para que nós fôssemos comparados de verdade como um livro mesmo. Uma capa, como nós estamos aqui nessa noite, cada um vestido com sua cor, calçando o seu sapato, sentado ao lado de alguém. Então nossos olhos fitam e então nós não sabemos de verdade mesmo o que cada um carrega dentro. Nós não temos ainda essa capacidade de ter clareza na nossa visão, por mais espirituais que nós sejamos, de conseguir olhar para dentro de alguém e enxergar de verdade o que ela é, como ela é. E uma capa é uma aparência, às vezes, de cristianismo, é uma aparência que nós podemos ver ou ser visto, medir ou ser medido. Nós estamos sendo olhados o tempo todo por alguém, na família, na sociedade, na escola, na igreja, em um monte de lugar. E é muito fácil nós mostrarmos para todos que nós somos uma bênção, porque afinal de contas nós somos uma capa bonita, podemos falar bonito, uma literatura, uma gramática bem elaborada e tudo, ou na simplicidade mesmo. Mas quando nós abrimos a primeira página, ali começamos então a entender uma história. Sabe, como se eu não escrevesse uma história para nós, de quem nós se tornaríamos. Quando nós abrimos a primeira página, normalmente ali tem o prefácio, dizendo: ei, eis aqui a vida do Filipe. É a história dele que eu vou contar hoje. Eu queria agradecer a Deus por ter gerado o Filipe. Eu faço então uma saudação e aí então eu declaro quem eu sou, o meu nome, quem foi que me inspirou para escrever aquela história. E logo depois nós enxergamos então o índice. A primeira página, o primeiro capítulo. Quem ainda nós não somos, mas nós vamos ser. Está escrito ali
E muitos de nós pulamos, olhamos aquilo que está escrito e nós pulamos etapas. Em vez de nós ler o primeiro capítulo, nós já queremos ler o fim da história. Não passamos pelos processos de Deus. Ansiedade. Uma caminhada. Percorrer uma história de alguém. É tudo que nós precisamos fazer para entender a criação, entender o que o Senhor quer fazer, nós se mover em comunhão, se mover como igreja, se mover como cristãos, e poder então, um através do outro, entender a construção que Deus quer fazer. Parece ser complexo, mas não é, é simples. Porque na verdade, quando nós determinamos, quando nós temos um conceito definido sobre a vida de alguém, não adianta nós ler o resto. Perdeu o sentido de nós ler o resto. Há muitos cristãos que não conseguem entrar no coração de Deus porque já definem o seu padrão de cristianismo. Abriu a primeira página, já está ali montada todo o conceito. E não é capaz de desmiuçar a história. Talvez a pessoa que mais Deus queira usar para mudar sua história esteja do seu lado. Esteja na sua frente. Na cadeira de trás. Vizinho da sua casa. Quanto mais as coisas que hão de parecer no uso de preceitos e doutrinas de os homens, que têm a verdade e alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida, severidade com o corpo, mas não tem valor. Não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Colossenses 2:22. A questão é como nós vemos. Como nós vemos? Será que nós vemos como Deus vê? Nós conseguimos olhar para alguém com todos os problemas que ela tem, como Deus vê? A candeia dos olhos do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será a luz. O começo de tudo é o conceito ou pré-conceito a respeito de alguém. Nós precisamos entender que na humanidade nós precisamos alimentar através da sua palavra algo que venha trazer vida e transformação. E essa é a leitura que as pessoas fazem a nosso respeito, nós como cristãos. Porque se nós olharmos para a história e nós olharmos para a nossa história, para nós que estamos aqui dentro hoje, nós podemos ver que a primeira leitura que nós fazemos quando nós conhecemos Jesus não foi a Bíblia, mas foi a pessoa que nos apresentou a Bíblia. Não é verdade? Quem Deus usou para te trazer aqui ou te trazer para um outro lugar para você conhecer a palavra da verdade. Então a primeira leitura que nós fazemos é da pessoa que nos chamou para Cristo. Se ela deixou para nós uma história ruim, nós carregamos isso talvez por muitos anos. E andamos em Jesus e andamos lendo histórias e Bíblia e oração e vai para um lado para outro, mas nós não se tornamos pessoas curadas.
Porque a primeira leitura travou a segunda leitura, que é a mais importante, que é aquilo que Deus queria liberar sobre nós. Alimentamos às vezes autoconsumação, ferindo princípios da imagem e semelhança de Deus. Não entramos no lugar de autoridade onde Deus estabelece, por causa que nós ferimos o princípio daquilo que nós somos diante de Deus. Imagem e semelhança dele, gerada no Pai para dominar sobre principados, sobre potestades, sobre tudo que está nas regiões celestiais. Nós fomos chamados pelo Criador para dominar sobre isso. Mas por que nós não dominamos? O que impede de nós dominarmos nas regiões celestiais? De nós entrarmos diante do Senhor sabendo que o nosso movimento físico aqui é apenas um momento, é a primeira página. Mas Ele nos impulsiona a plugar no conhecimento do Criador. E ali então Ele começa a construir a verdadeira história, não aquilo que o homem vê. Uma história escrita com o dedo de Deus, onde Ele começa a destruir aquelas páginas que foram contaminadas por causa do homem. Não contidas da verdade. Quando o espírito do engano faz com que o nosso adversário entre na identidade, penetre na identidade do homem, e ele perde o seu lugar, seu espaço. O homem como sacerdote e a mulher como ajudadora. Uma identidade perdida é como o filho pródigo, por exemplo. Ele perdeu a sua noção de herança, perdeu a sua noção que tudo que estava ali era dele. Ele podia usufruir dos recursos que o pai tinha colocado para ele cuidar, sem precisar sair da proteção do pai, sem sair da sua casa, absolutamente vagar e vagar. Um lugar de aparência, ele não define aquilo que de verdade Deus quer com os seus multiplicadores. Porque o Senhor nos chama para sermos multiplicadores da verdade. Essa é a grande razão da nossa vida. Quando o Senhor nos coloca na terra e nos coloca nessa noite aqui, por exemplo, Ele nos chama para que nós venhamos então replicar aquilo que nós recebemos no meio daquela pessoa que está extremamente em trevas. E quando eles abrirem a primeira página, eles começam a enxergar ali a luz do Senhor. E encontrar resposta ali, já na salvação. Porque na salvação nós começamos a contar: ei, eu estava perdido, mas Ele me encontrou. Eu vivia no pecado, mas eu encontrei alguém que me levou para a verdade. Então ali nós começamos a construir a verdadeira história. Se nós olharmos para dentro da pessoa, não pela capa, mas olhar para dentro dela e ver a verdadeira história. Por que ele está dentro de uma igreja hoje? O que ele está replicando, o que ele está multiplicando dentro de si, para que depois ele possa então ser um semeador. Para que as pessoas possam percorrer o livro e não encontrar ali condenação.
capítulos. Somos nós que fazemos. As pessoas que escrevem, certamente Paulo e outros homens que escreveram poesias tão tremendas, histórias tão tremendas da palavra do Senhor, eles não tinham sob eles um professor de português ou de aramaico, ou de hebraico, ou de grego. Mas você percebe que a palavra de Deus, ela nunca nos deixa no vácuo. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, destino. Ele nos impulsiona para um destino. É por isso que o replicador, o multiplicador, ele não pode ser uma pessoa doente, ele precisa ser curado. Porque nós somos impulsionados a replicar aquilo que nós somos. Nós precisamos ser aquilo que Deus é. Imagem e semelhança. Para isso, Jesus, ele diz assim: enviaram então seus discípulos, juntamente com quem? Com os herodianos, para dizer: mestre, sabemos que é verdadeiro e ensinas segundo a verdade do teu caminho, e é de Deus, e ninguém se te dá, porque não olha para a aparência dos homens. Mateus 22:16. Jesus, ele tinha a forma de escrever uma história sem ser condenativo, sem ser julgador. Sabe o que ele fazia? Ele conhecia a medida, ele conhecia a forma de absorver o melhor que as pessoas tinham. Quando ele escolheu os seus discípulos, ele não chegou numa igreja como essa ou qualquer uma outra e disse: quem nos bom aí? Os estudados de Bíblia. Disse: cara, você que foi, se preparou, vem comigo. Não. Ele olhou dentro dos olhos e fez a leitura. Ele invadiu além da capa Pedro, Paulo, Tiago, Felipe, João, Barnabé. Meu Deus, o Barnabé está fazendo aqui entre os discípulos? Porque ele é o cara do amor, acho que é por isso. E aí então, o Senhor, ele consegue ver além da capa, além da gramática, além da letra. Por isso que ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pegou aí no teu espírito? Uma leitura feita de maneira espiritual, ela não pode ser feita de maneira carnal. É por isso que alguns cristãos invertem isso. Vão para um seminário, estudo. Aí você forma: agora eu sou pastor. Agora eu vou desenvolver um relacionamento com o Criador. Não há uma inversão de papéis aí? Será que de verdade nós não precisaríamos desenvolver o relacionamento primeiro? E conhecer o mestre? Aí Nicodemos vai ter aquela conversa com Jesus, seu coração queimando pela verdade. E Jesus pede: cara, tu é mestre de Israel e não consegue compreender essas coisas aqui da terra? Como eu posso te mostrar as outras páginas que eu vou mostrar para João? E sabe o que Deus fez?
Ele fez uma leitura tão profunda em João, porque João se lambuzou de amor, que ele mostrou o fim. Quem de nós não pegou o jornal já e começou a ler de trás para frente? Mais alguém? A maioria quer saber o final antes do começo. E João teve esse privilégio de saber o final antes do começo, porque ele já conhecia a leitura do coração de Jesus. E sabe como é que ele leu o coração de Jesus? André, encostando o seu ouvido no coração dele. Código Morse do amor. Eu acho que ali foi inventado o primeiro código Morse. Tum tum tum, tum 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 tum. E o Espírito Santo foi escrevendo uma história de um relacionamento em alguém que não seria morto por nada até que Deus completasse a visão sobre ele. Coisa linda, né? No meio da perseguição, irmãos, pega ele. Ele não é pastor, não. Quem é ele para ungir outro pastor? Quem é esse incircunciso? Anás e Caifás, que são bons, esses são os caras. Esses são os bons. Olha as roupas deles. Tem até um negocinho branco aqui em cima, uma gravata vermelha. Esses são os bons. Tu não pode nem ministrar velório se você não tiver de gravata. Em alguns lugares. Qual a capa que vai demonstrar o seu conteúdo, irmão? Que tipo de cristianismo Jesus hoje iria liberar sobre seus multiplicadores? Algumas descobertas, nós precisamos navegar por alguns lugares de pressão, de guerra. Sabe, as melhores histórias são geradas em pessoas que passaram por sofrimento, passaram por pressão, por problemas. Nós não estamos falando de roteirista da Globo, meus irmãos. Nós estamos falando de história que nos enche. Quarto de guerra, prova de fogo, um amor para recordar. Não, estão. Gente, nós temos histórias que Jesus quer contar ao nosso respeito, mas às vezes nós precisamos passar por alguns processos. E esses processos são difíceis de passar. Se fosse fácil, Jesus não precisava ir para a cruz. Ele mandaria uma carta para a igreja antes de Paulo mandar. Dizia assim: ei, carta de alforria para Paulo, salvo-conduto para Tiago, vai trabalhar no melhor hospital de Jerusalém,
Pedro seria um exportador de peixe. Ficaria rico, milionário. Bote um peixinho aqui no gasofilácio, seja rico. Será que são esses multiplicadores que o Senhor queria? Como nós podemos contar a nossa história, queridos? Será pela nossa beleza? A maneira tremenda que o Senhor fez de olhar por dentro do interior é saber que a bondade do homem foi Ele que colocou. Antes mesmo da fundação, antes mesmo de gerar o namoro entre papai e mamãe, o Senhor colocou ali um tesouro no vaso de barro. Ele colocou ali a sua semente e Ele sabia que as brasas que queimavam nos lábios iriam purificar o coração. Nós cantamos isso aqui. Isso é muito tremendo. Porque quando nós queimamos nossos lábios, nós purificamos nosso coração. Isaías falou isso. Lábios que decidem purificar o seu vocabulário, purifica o coração. Olhos que começam a passar pela água da sua pia espiritual lá. Meu avô dizia, quando a gente era pequeno, tirar o buçal. Quando a gente levantava de manhã e lavava o rosto, e a nossa visão ficava um pouquinho mais clara. Não é assim com você? Quando você acorda de manhã, fica inquietado se você não lavar o rosto. Nossos olhos precisam estar com a visão clara. Nós estávamos orando lá em cima e o Espírito Santo está no coração. Deus, derrama a tua chuva hoje sobre a terra seca, para que o barro amoleça. Que veio da terra contaminada, saindo lá do Tietê, subiu para o Senhor e voltou limpinha para nós poder tomar sem precisar de cloro. Porque aquilo que Deus toca, irmãos, não precisa de interferência humana. O calor faz isso. Por isso que o Senhor fala que nós seríamos provados pelo fogo. Nós precisamos ser purificados pelo fogo, irmãos. No meio da pressão, viver ambientes complicados, irmãos. 10 minutos antes de vir para a igreja, eu passei o dia hoje lá no hospital, tocando a fralda do meu pai, limpando ele, botando música para ele ouvir, falando da Bíblia. Como você acha que a gente vem para ministrar a palavra do Senhor? Ele já não fala mais. Poucos dias atrás ele estava aqui com a mão erguida. Qual a leitura que nós precisamos fazer para entrar nesse lugar? O Espírito do Senhor está sobre nós. Nós não somos amostra de livraria, irmãos. Nós não somos amostra de livraria e somos cristãos só para as pessoas verem. No meio das provações, no meio das tempestades,
nós mostramos que nós não fomos forjados para virar cristão de livraria. Caso contrário, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto aqui, então. Ali. Pronto. Tudo protegido. Não é assim que nós fomos ensinados? Eu não sei você, mas nós tínhamos algumas Bíblias lá em casa. Ou era no 91 ou era no 23. Aberta ali. É, isso mesmo. Senhor é meu pastor. Quando nós deixamos de ser pastor nosso, irmãos? Quando nós deixamos de pastorear nossa vida? Se sujeitar a Ele? Quando nós entendemos que nós somos provados pelo fogo e nós precisamos sair, deixar Ele contar a nossa história. Títulos. A gente olha um livro às vezes e olha aquele título, uau, que espiritual. Apóstolo fulano de tal, bispo não sei o quê. Como se o título fosse maior que o encargo. A maioria das pessoas nos chama os pastores aqui pelo nome. E eu tenho estimulado isso. Porque nós entendemos que o encargo ele tem que ser maior do que aquilo que nós se tornamos. A responsabilidade que nós temos pelo encargo é muito maior. A responsabilidade que nós temos de trazer a palavra da verdade é muito maior. Nós precisamos sair do primeiro capítulo e ir para o segundo, e para o terceiro, e pelo quarto, e chegar no final e dar destino à vida de alguém. Ei, existe um lugar que nós queremos te enviar. Esse lugar é no céu. É este lugar que nós queremos te mandar. Final feliz, nós falamos semana passada. Destino. Há tanta gente dentro da igreja perdida, irmão. Tanta gente perdido dentro da casa, que precisa da varredura do Senhor, como a dracma perdida. A varredura ele nos mostra a impureza por causa da luz. Nós precisamos entender que as batalhas que nós entramos, Deus está no comando, irmãos. Nós conhecemos a história de Moisés e Josué, e Arão e Ur, e toda aquela história. Moisés, ele disse, olha, Deus falou comigo, você pode ir para a batalha, pode ir que você vai derrotar os nossos adversários. Josué, ele entendeu o negócio e foi. Ele obedeceu o comando, mas o pastor, ele teve que subir num lugar mais alto. Ele teve que começar a orar, interceder, erguer suas mãos. E quando ele cansava, Deus levantava sempre alguém. Ora Ur, ora Arão. E sabe o que acontecia? A igreja se tornava vencedora. Às vezes nosso lugar é tão solitário, irmãos. Sabe? Mas nós precisamos olhar para Josué. Josué entendeu o negócio, cara.
Ele sabia que ele precisava desembainhar a espada e ir de atrás do adversário. Aqui nós temos uma outra história. Mas o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a grandeza, nem para a estatura. Eu o rejeitei, porque o Senhor não vê o homem como Deus. O Senhor não vê o homem como o homem vê. Pois o homem olha o que diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Aqui nós vemos uma história de Deus olhando para um tesouro num vaso de barro. Um menino. Deus olha para dentro do menino e enxerga ali um profeta. Aleluia. O que nós fizemos aqui hoje? Nós enxergamos um profeta. O que nós fizemos aqui com os meninos que nós apresentamos ao Senhor? Nós profetizamos sobre eles. Esse mesmo menino, cuidado por um pastor desviado, chamado Eli, Deus usa para separar rei e separar toda a geração de Jesus. Um improvável gerado no choro de uma mulher. Uma história contada com lágrimas, fogo, paixão e lágrimas. A lágrimas veio de Ana, o fogo veio do Senhor e a paixão Deus colocou no coração de Samuel. Ele tem liberado sobre os profetas da terra o seu desejo dos filhos da consolação. Nós temos despertados a um chamado, uma visão liberada, um sonho, um toque, uma forma de se comunicar o amor de Deus. Um processo. Uma leitura onde as pessoas têm o prazer de ler. Sem a manipulação humana. Não julgues pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. João 7:24. A religião, ela vê primeiro pela aparência. O samaritano não é normal para ele. A religião, ele olha para a aparência. O samaritano foi aquele que rompeu. Um cara que não era crente. Samaria representava a escória para os judeus. Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que os samaritanos foram tirados de Israel e colocados para Samaria. E de lá foi feito o inverso. Então existia uma guerra ali. E Deus usa essas pessoas de fora para mostrar a sua glória. A mulher do poço é um exemplo disso. E o samaritano, ele quebrou os padrões. A religião olhou e disse: está em pecado aí ali, ó. Todo quebrado. Foi assaltado, perdeu tudo porque está em pecado. Mas eu vou para a igreja. Aleluias. Sacerdote, né? Ali a pouquinho veio o levita, o cara que cuidava do templo. Diz: cara, eu sou um adorador. Eu não posso cuidar desse perdido. Qual a leitura que Jesus estava passando à humanidade? E ele pergunta no final da parábola: quem dos três foi aprovado pelo Senhor? Qual dos três que teve compaixão de se importar por alguém que ele não conhecia
Ele disse: quanto é a conta aí? Na volta eu vou passar. Se fosse nos dias de hoje, alguns crentes não iam voltar na volta, ia dar um cambal no cara lá. O cara até hoje estava esperando o crente lá com o cheque sem fundo. Eu vi uma placa uma vez, não aceitamos cheque de crente, uma coisa assim. O cara estava tão revoltado, de tanto cambal de levar de crente. É verdadeiro isso, irmãos. Uma leitura tosca dentro da igreja. Uma vez eu fui no velório e um crente desse aí, que tinha me dado um cambal, veio me dar a paz do Senhor. Eu olhei: qual é o teu Senhor? Eu pensei, né? Qual o Senhor você está falando? Cara grandão aí, da Brigada Militar. Essa é a tua religião, eu não quero. Assim a leitura que as pessoas fazem quando olham para alguém que não carrega o Espírito da verdade. Modelos humanos têm destruído gerações que pedem e clamam por uma influência justa. Contadores de histórias, distorcendo palavras com fábulas. Pega uns Agenor da vida aí, uns camarada aí, que destroem vidas com suas fábulas. Por que esses irmãos vêm de tão longe? Lagoa Vermelha, 100 quilômetros. O que traz vocês aqui, irmãos? Quanta leitura errada, né, irmão? Ninguém aguenta mais religião, irmão. Ninguém aguenta mais pregador. Sabe, eu não gosto muito do termo pregador, sério. Não gosto. Porque o pregador não tem a responsabilidade do pastor. O pastor, ele tem a responsabilidade daquilo que ele está pregando. E ele é aprovado por isso. Eu tenho uma responsabilidade. Por isso que eu não boto aqui em cima quem não conheço. Todos esses anos. Porque é destrutivo. É destrutivo sobre a vida de alguém. Deixa para lá. Distorcendo a verdade pela mentira. Enquanto ele orava, então, mudou a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Lucas 9, 29. Jesus, ele entrou numa conexão tão tremenda. Ele passou tantas coisas tão violentas e tão fortes. Ele expeliu sangue quando orava, e quando ele orava, então resplandeceu de tanta luz que as suas vestes ficaram reluzentes. Ele mostrou que quando a gente se conecta com o Pai, é possível então nós mudarmos a nossa aparência, mudar a nossa veste. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, irmão.
Parece que tem gente que prefere aquele capítulo de sofrência, capítulo 1, versículo 1. A velha criatura está sempre nela. A nova, irmão, se movimenta em novidade de Deus. Clame a mim e eu responderei, diz o Senhor. Jesus estava mostrando a sua conexão com o Pai, mostrava que ali ao redor dele, a luz estava nele, os homens não o compreenderam. João capítulo 1, versículo 1. 3. A luz está dentro dos homens, irmãos. Nós somos candeia do Senhor. Nós só somos retirados da candeia se a nossa leitura ela for de trevas. Quando nós oramos conectados com o Criador, a nossa ótica muda. Então, a velha criatura que ainda está viva, ela começa a ficar fora da capa do livro. Jesus expulsa para fora. O brilho, ele precisa ser de dentro para fora, não pode ser ao contrário. Nós não podemos embutir uma religiosidade naquilo que não cabe na nossa humanidade. Nós não somos super, irmãos, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo caber na nossa humanidade um cristianismo que nós compreendemos. E nós se sujeitamos a essa verdade. Então as novas vestes nos dão uma nova forma de viver. O que a Bíblia nos diz que é as vestes da noiva. Uma nova forma de enxergar nosso irmão. Quer saber de uma verdade? A maioria das vezes que nós julgamos baseado naquilo que nós somos. Nós dizemos que a pessoa é aquilo que nós somos. Porque olhar para o espelho é ruim, irmão. É melhor olhar para a janela. Visualizar e não determinar o que a carne fala, porque se a carne fala, nossos lábios proferem e nossas palavras podem nos condenar, podem nos justificar. Quando o Senhor lia os pensamentos, Ele sabia que um dia haveria uma virada na vida de alguém. Sabe, aqui em nosso meio pode existir alguém, há uma possibilidade. Por que a gente fala uma possibilidade? Porque depende do nosso livre-arbítrio, nossa escolha. E Deus levantar alguém em nosso meio e ser um multiplicador de gerações. Por causa da leitura correta. Uma virada. Por isso não desista, irmão. Nós somos o investimento de Deus. Nós somos o projeto dEle. Ele colocou o tesouro no lugar mais precioso. Ele escondeu dentro de nós. O lugar mais tremendo, Ele guardou. Se tornar espiritual é uma tarefa difícil, irmão. Exige rompimento de barreiras. Porque nós somos limitadores por natureza. Nós limitamos até que ponto a nossa fé vai. Sabe aquelas barreiras que são colocadas? Já foi cientificamente provado que quando a pessoa tira aquele bastão de cima do salto em altura, a pessoa não bate o seu recorde nunca.
Porque ela não tem um desafio, um limite a ser vencido. Aí tu faz o apelo, a pessoa nunca vem à frente. Ela nunca rompe aquilo que prende. Ela nunca sai da religião, porque ela não se permite a viver o novo de Deus. Se cheia do Espírito Santo. E não precisa ser público, irmão. A maioria das experiências maiores deveria ser no privado. Porque tem muita coisa emocional que é confundida com o espiritual. Despertar para o novo. A maioria das vezes somos pressionados para isso. Nós precisamos estar no propósito e muitas vezes se mover no desconhecido. Nós precisamos disso. Nós precisamos, no meio deles saía a semelhança de 4 seres viventes, e era da sua aparência, e não tinham semelhança então, mas tinha semelhança de homem. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. O Senhor faz tudo a sua imagem e semelhança, mesmo nos seres viventes do Apocalipse. Ele mostrou isso para João, para que a mente dele não bloqueasse a visão que ele estava dando à humanidade. Seres viventes, mas com a aparência e a imagem e semelhança dele. A maioria das pessoas que tem um livro fechado tem pecados escondidos. Estou terminando já, irmãos. Uma pessoa que tem suas senhas, não se deixe ser tocado. A maioria tem pecados escondidos, não confessados, que não foram entregues ainda na cruz de Cristo. Por isso, só enxerga a capa. Todo o culto está na igreja, mas em casa é um endemoniado. Quantos conhecem gente assim? Eu sei que tu lembrou dele, né? Por isso que tu está rindo, né? Nós decidimos abrir as páginas, inclusive aquelas que não agradam o Senhor. É só deixar Ele ler. Conta para o Senhor. Deixa Ele ler. Não esconde mais dele, porque Ele já sabe. Livros abertos. Ele promove a escrita original, aquilo que Deus escreveu, não as nossas consuficiências. O plano A de Deus. Aquilo que foi escrito em perfeição. A nossa verdadeira história. Livro aberto. É só chamar. Se vivemos a base de representação, as coisas espirituais vão ficar na sombra. E são apenas a nossa própria realidade. Cristo nos abençoou e nos ressuscitou para estarmos assentados nos céus. Coisas boas Ele deu, mas as más nós desenvolvemos. Deus nos deu o templo e nós adoramos ídolos com elas. Deus nos deu a verdade e nós proclamamos a mentira. Deus nos deu os mandamentos e nós fazemos sugestões.
Deus nos deu riqueza, nós abusamos e não tem nada. Deus deu a si próprio. Muitos não dão nada, exceto rejeição. Cuspimos na face do Senhor muitas vezes. Os filhos de Israel não mereciam nada. Contudo, ainda o Senhor vai voltar para levar todo esse povo para Ele. E nós vamos de carona, irmãos. Se nós quisermos. Lembrai-vos das coisas passadas, mas farei uma coisa nova. O passado não pode ficar nos condenando, irmãos. Estamos dando oportunidade para o novo hoje. Deixe o ímpio o seu caminho. Nós estamos indo para um lugar espiritual. Espiritual. A nossa carne, irmão, o vasilhame, nós vamos devolver para a terra. Se nós quisermos ir para um lugar espiritual, nós precisamos treinar aqui. Se coloca de pé. No meio da angústia e da dor, nós descobrimos coisas tão tremendas que Deus pode fazer. No meio da adversidade, da perseguição, da injúria, das mentiras, nós descobrimos a preciosidade que está no coração do Pai. Ele chamando o nosso nome por completo. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa noite. Se você estivesse numa livraria hoje, quem compraria você? Quem levaria você para casa? Para se tornar um amigo? Convidaria você para dormir na sua casa? Botar teu chinelo? Ministrar sua esposa e seus filhos? Você deixaria? Espírito Santo, Ele é a mensagem. Nós não precisamos de uma nova mensagem para entrar no lugar que Ele nos chama. Nós não precisamos ficar 40 dias de jejum para enfrentar o demônio que afronta a santidade que Deus colocou dentro de nós. O ano que vem eu vou me arrumar. Irmão, é hoje. É hoje. Eu preciso que você se deixe ser tocado nessa noite. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa Ele folhear você. Nós vivemos tempos onde as pessoas vêm para a igreja, mas não querem ser tocadas, não querem ser pastoreadas. E cantamos canções bonitas,
Hoje o altar vamos transformar isso aqui físico hoje. É um lugar que você precisa correr. Mas não correr dele, mas correr para ele. Preciso que tu ministre de novo o que Isaías falou. Eu queria convidar você que não tem permitido o Senhor tocar você, que não tem permitido o Senhor abrir as páginas, que você se desafiasse a estar à frente aqui. Nós estamos orando juntos. Venha. Venha. Venha, irmãos. Vem, querido. Venha. Vem você, de amarelo lá, vem. Vem cá, filha. Venha, queridos. Você não é super. Você não é best-seller. Ou você é? Vem cá. A nossa edição não é limitada. Nós não somos uma edição que Jesus terminou de fazer história. Ele ainda está escrevendo. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Existe mais gente que precisa vir aqui, irmão. Só está faltando coragem de vir. Isso. Tem mais ainda. Toca no Senhor. Toca no Jesus. Sabemos que às vezes nós queremos contar nossa própria história. Às vezes nós queremos contar do nosso jeito, Senhor. Nessa noite eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, vire a página. Chama, Senhor, pelo nome nessa noite. Sim, Senhor, nós temos privado tanta coisa do Senhor. Nós precisamos ser reconstruídos pelo Teu Espírito. Nós precisamos do Teu perdão, Senhor. O Senhor nos amou e ainda nos ama, e o Senhor quer queimar as impurezas que estão impedindo de nós rompermos, Senhor. Chama, teu fogo inflamar. Vejo anjos ao redor de mim. Sua glória desce, a terra treme. Veja a criação cantar a ti.
queimar por ti. Quero 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 queimar por ti. Eu 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 quero queimar por ti. Quero queimar por ti. Eu quero queimar por ti. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar. Quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. E eu sou teu. 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 Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas no altar. Eu quero queimar. Quero queimar por ti. Quero queimar por ti. Quero queimar por ti. É uma delícia nós andarmos com alguém que é cheio de Deus. A leitura nunca para. A leitura nunca para. E sabe o que acontece? Não é um livro só que é escrito, há muitos livros. Tem um livro que Deus quer escrever sobre vocês. Não para num só. É uma delícia poder ver o Senhor contando a nossa história.
Porque a nossa história é contada por Deus ou pelo inferno. Qual dos dois você vai querer que leia a tua história? Eis aí uma profeta do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão. Aplauda o Senhor. Diga para Ele que eu amo. Glória a Deus, amém, irmãos. Nós somos cortados, a palavra que o Senhor ministra sempre nos corta primeiro. Pode ter certeza disso. Amém, irmãos. Meia-noite. Tem um movimento aqui de Deus aqui. Amanhã à noite nós vamos ter o culto de mulheres. Eu queria convidar todas vocês, porque na sexta-feira os maridos, os homens, os sacerdotes desse lugar e de outras cidades estarão indo para o retiro. E amanhã nós vamos levantar um clamor, porque tem homens ainda aqui que não decidiram. Vocês são o cabeça do lar. Vocês não podem ficar na indecisão. Vocês têm uma família que olha para vocês. São mulheres e homens que olham o que vocês estão fazendo. Então amanhã à noite eu quero chamar essas mulheres, essas guerreiras, que nós vamos estar clamando aqui. Nós vamos estar clamando essa semana sobre a vida dos homens, dos sacerdotes que o inimigo quer tirar da frente do ministério. Que o ministério não é isso aqui, o ministério é na sua casa. Então eu convido você a vir. A Suzy vai vir amanhã. Ela já é filha dessa casa. E você que veio pela primeira vez, seja bem-vinda aqui. Amanhã às 8 horas da noite nós estaremos aqui esperando você. Amém. Amém, irmãos. E você que ainda gostaria de ir no retiro e não pode ir porque falta recurso. Ninguém vai deixar de ir por falta de recurso, amém, irmão? Amém. Mas sempre Deus vai levantar alguém para abençoar, né? Então não deixe. O Bruno pega lá o nome das pessoas que faltam ali. Se você quiser parcelar em 10 vezes aí no cartão, nós temos aí a missionária moderninha agora aqui na igreja. Então você pode parcelar aí, pode, enfim, né? Tem as camisetas ali que nós trouxemos lá do Reino em Movimento. Também nós temos a maquininha aí para facilitar o processo, né? Amém, irmãos? Se você quiser ofertar na vida de alguém, usa a maquininha. Cara, faz o que você quiser. Amém? Deus abençoe. Pastor E o Carlos. aniversariante é... Quem é o aniversariante? Pastor Carlos. Pastor Ismael. Carlos. Ismael. Vem cá, Ismael. Epa, vamos orar por eles. Pastor Carlos, cadê você? Tem mais? Tem mais gente aí. Eu sei que tem mais. Me ajude, gente. Ah, o Cauê. O Cauê. Sim, o Cauê, claro. Cadê o pastor Carlos? A Cássia, por favor, né, Cássia? Não te esconda, filha. Tem mais gente. Pastor Carlos está aí? Hoje não vai poder orar para os aniversariantes, né? Zé Luiz, olhe para os aniversariantes aqui, querido. Nós vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelo pastor Carlos, pelo Cauê, pelo Ismael, pela Cássia, Jesus. Somos gratos, Senhor, pela vida deles, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, cuidando, como o Senhor tem cuidado até hoje, Deus. Senhor, coloca neles um desejo ardente de andar contigo,
e traga a Ele as revelações dos céus, do Teu coração sobre a vida deles, Pai. Para que eles andem segundo o Teu propósito, Senhor. Eles possam ser bênçãos e eles possam multiplicar essas bênçãos, replicar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre a vida deles, Senhor. Senhor, protege, guarda debaixo de Suas mãos, Senhor, aonde quer que eles andarem, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos pela vida deles, Pai. Somos gratos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Sexta-feira, o